gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Escritora Ruvian. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas dicas de como eu faço para ler livros em inglês. Normalmente eu tenho o costume de compartilhar no meu Instagram os livros que eu estou lendo, alguns trechinhos favoritos dos livros. E em uma dessas minhas leituras, enquanto estava lendo The Rise of Kyoshi, eu recebi uma DM de uma seguidora minha perguntando se eu morava no exterior ou se eu fazia curso de inglês, que ela queria algumas dicas para saber como ler em inglês, se eu tenho essa facilidade, como é que eu faço. E assim eu resolvi fazer esse vídeo e compartilhar com vocês algumas diquinhas que funcionaram para mim. E eu já adianto que essa técnica que eu utilizo não tem nenhum embasamento profissional ou científico. Foi algo que funcionou para mim e que talvez possa funcionar para vocês. Eu vou compartilhar a minha experiência de como eu comecei a ler inglês, dar algumas dicas e talvez isso possa te ajudar. Eu acho que o primeiro passo é você ter um pouquinho de noção de qual que é seu nível de inglês. Se você é iniciante, se você está em nível intermediário, médio, avançado, você tem que ter essa noção. Que imagina só se você ainda está nesse nível iniciante e pega um livro clássico para ler, sei lá, da Jane Austen. O vocabulário vai ser muito difícil, muito complicado. E talvez isso acabe te desanimando, te colocando para baixo, você tentar ler e não conseguir entender a história. Então eu acho que o mais importante é você pegar um livro que tem uma compatibilidade com o seu nível de inglês. E eu acho que independente do seu nível, independente do tanto que você saiba inglês, eu acho que é importante você sempre ler com o dicionário por perto e sempre anotar as palavrinhas que você teve dúvida, pesquisar essas palavras no dicionário, anotar o significado delas no livro, que eu acho que isso é importante. O dicionário é um amiguinho seu, independente se você seja iniciante ou já esteja fluente, que você sempre vai se deparar com uma palavra nova, você sempre vai precisar pesquisar para poder aprender cada vez mais. A primeira dica que eu dou é o seguinte: pesquisem sobre o livro, sobre a história, qual o nível do vocabulário. Se conseguirem, tentem folhear o livro na livraria quando vai comprar, tenta ler para ver se você consegue entender tudo tranquilo, mais ou menos, ou se você não está entendendo nada. Ou se não, tenta ler pela internet, que eu acho que é fundamental você ter esse primeiro contato com o livro, com a história, para ver se você está entendendo. Não faça igual a mim, que comprou esse livro do Capitão Jack Sparrow sem saber de nada. Eu tava na Disney, tinha uns 13 ou 14 anos, alguma coisa assim. Eu fui no brinquedo Piratas do Caribe e assim que eu saí na lojinha, eu vi esse livro e foi amor à primeira vista. Porque na época eu era muito fã de Piratas do Caribe e quando eu vi esse livro eu me apaixonei. Eu só vi a capa, vi que tinha um Capitão Jack Sparrow e não quis saber mais de nada. Eu não folhei, não precisei saber a história e nem o nível do vocabulário. Eu só comprei porque tinha ele na capa. Felizmente, esse livro tem um vocabulário muito fácil de entender, que dão dicas para você se tornar um pirata, são ensinamentos, é uma coisa bem facilzinho de ler e tem muitas referências de Piratas do Caribe. Inclusive, alguns trechos você lê e pensa assim, gente, isso é a cara do Capitão Jack Sparrow falar ou escrever. Então foi muito engraçado, mas no geral eu acabei dando sorte, porque podia ser um livro bem difícil para ler, não sei, mas acabou sendo mais tranquilo. E eu acabei dando sorte. Não façam igual a mim, que comprou o livro sem olhar, sem pesquisar, sem saber de nada. Nem da história eu sabia o que era. Eu só comprei porque tinha um Capitão Jack Sparrow e eu era muito fã de Piratas do Caribe. O segundo livro que eu li em inglês foi O Diário de Banana, o volume 5. É um pouco bobinho, talvez, mas eu queria começar por uma coisa que fosse fácil, que tivesse um vocabulário fácil. E eu acho que esse livro é perfeito, porque a historinha é bem curta, tem vários desenhos, a escrita também é muito pouca, e o vocabulário é bem tranquilo, e tem muito desenho que ajuda a entender. E eu acho que para quem é iniciante, sempre vale a pena você procurar HQs, livros de contos, ou livros mais juvenis, infanto-juvenis, como Diário de Banana, porque eu acho que isso acaba facilitando a leitura. Inclusive, se você quer começar a ler inglês, tá, procura de uma HQ, aproveita essa dica da HQ The Search, que é de Avatar, a Lenda de Aang, que essa HQ é bem tranquila de ler, vai contar a história do Zuko, da mãe do Zuko, dele buscando por ela. É bem tranquilo o vocabulário, os textos são bem curtos e tem muita imagem que ajuda a entender. Então, se você for fã de Avatar ou quiser começar a ler inglês, tá, em busca de uma HQ, fica essa dica para ler The Search, que é maravilhoso. Inclusive, daqui a pouco, em breve, eu vou fazer uma resenha dessa HQ, que eu amei a leitura dela. Então, depois de ler o livro do Capitão Jack Sparrow e o 5º volume de Um Diário de Banana, eu comecei a procurar pela versão em inglês dos livros que eu já tinha lido em português. Essa minha vontade começou depois de eu ter lido Louco aos Poucos, da Libba Bray. Inclusive, esse livro é maravilhoso. A história é meio viajada? Demais. Só que é sensacional. Eu li esse livro quando eu tinha uns 15 anos e até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele e pela história. E nesse livro eu li ele em português, eu gostei demais e resolvi ler ele em inglês. Inclusive, esse é meu exemplar, que foi instruído pelo meu chinchila. Eu comprei um novo que está prestes a chegar. E
Uma coisa que eu achei bem legal poder ter em contato com a história em inglês, que eu acho que na tradução do inglês e português, um pouco da essência da história se perde. Eu adorei o jeito da Libba Bray escrever, das expressões que ela usa, que ela tem uma pegada bem adolescente na escrita dela, que é um livro infanto-juvenil, as expressões que ela usa. Então eu achei sensacional. E foi uma experiência que marcou minha vida, poder ler esse livro em inglês e depois ter lido em português. Eu achei mais maravilhosa ainda a história. Depois disso, eu acabei lendo livros como Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Percy Jackson, o Último Olimpiano, Os Contos de Beedle, o Bardo, A Culpa é das Estrelas, Quadribol através dos Tempos, Animais Fantásticos e Onde Habitam. E recentemente comecei a ler mais livros e alguns comic books em inglês, como Be More Till, do Ned Vizzini, The Rise of Kyoshi, The Search. E futuramente vou ler Hamilton, The Revolution, que é sobre o musical Hamilton, produzido pelo Lin-Manuel Miranda. Só que só vou poder ler ele em dezembro, que é meu presente de formatura. E eu tomei essa decisão de ler esses livros porque eu sei que dificilmente eles vão vir para o Brasil, que eles vão ser traduzidos para o português. A probabilidade é quase nula. E eu não queria deixar que esse fator linguístico me impedisse de ser uma língua diferente, me impedir de eu conhecer uma história que eu tenho vontade de ler, que eu sou curiosa para poder conhecer. Então, uma coisa que me ajudou é porque eu estudo inglês faz 12 anos, mas algumas palavrinhas ou outras eu acabei pesquisando no dicionário, porque eu acho que você sempre tem um processo constante de aprendizado, que você sempre vai conseguir aprender novas coisas. Mas, no geral, pela maioria desses livros serem livros infanto-juvenis, eu achei um vocabulário bem tranquilo e bem facilzinho de ler, de aprender. Foram leituras tranquilas. Então, vamos recapitular algumas das minhas dicas. Primeiro estudo, eu recomendo que vocês leiam livros em inglês em que você já leram a versão do livro em português, que você já conhece a história, o contexto, e isso acaba facilitando bastante. Sem contar que é interessante demais ver a história original, porque algumas piadinhas acabam se perdendo com a tradução. E para começar a arriscar um pouquinho mais, ler um livro em inglês que você não conhece história em português, eu recomendo começar com livros como HQs que eu mostrei de Avatar, e livros de conto, ou até mesmo Diário do Banana, e livros, contos, livros juvenis, porque são livros mais curtinhos, com vocabulário mais curto, texto mais curto. Eu acho que acaba sendo mais fácil a dinâmica de leitura, eu acho que facilita bastante. Mas principalmente a minha dica é: invista em HQs, que as HQs são muito tranquilas de ler. Os textos são pequenos, o vocabulário também é tranquilo e ainda tem uns desenhos para poder te auxiliar a entender o contexto da história. E depois que você já estiver se acostumando a ler HQs, contos, outros livros juvenis, eu acho que você pode aumentar um pouquinho mais a dificuldade de acordo com o nível de conselho de inglês, à medida de que você for aprendendo. Aí você pode começar a ler livros infanto-juvenis e por aí adiante, apenas aumentando um pouquinho mais o nível de dificuldade, mas sempre tendo em mente o nível do seu inglês, o nível do seu conhecimento. E apenas lembrando a importância de você poder folhear o livro na livraria ou ler um trecho dele na internet, que eu acho que isso ajuda demais, que você consegue saber se você está entendendo bem a história, mais ou menos, ou nada. Isso é uma coisa que eu acho essencial quando você vai comprar um livro em inglês, você ter uma noção do vocabulário da história para ver se vai dar certa leitura ou não. E outra coisa que eu também acho muito importante é você sempre pesquisar no dicionário. Anota aí quais são suas dúvidas, depois pesquisa, qualquer coisa anota no livro o significado da palavra. É uma coisa que eu faço e ajuda demais. Eu espero realmente que vocês tenham gostado das minhas diquinhas e apenas ressaltando que isso não tem nenhum embasamento técnico ou profissional. Tudo isso que eu falei foi baseado na minha experiência, coisas que funcionaram para mim e que talvez possam funcionar para vocês. E eu realmente espero conseguir ajudar vocês com isso, a vocês começarem a ler um pouco mais em inglês. Enfim, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu fiz ele com o objetivo de poder ajudar as pessoas. E eu realmente espero que isso funcione, que algumas pessoas consigam ler mais em inglês com algumas dessas minhas diquinhas. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, de dar muito like no vídeo, que isso me ajuda demais, porque a Escritora Ruvian está chegando a quase 700 inscritos. Vamos aumentar essa família, vamos convidar mais gente para conhecer a Escritora Ruvian. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha diquinha, se vocês já leram algum livro em inglês, se vocês têm alguma outra diquinha para recomendar, me contem aí, vamos ter esse bate-papo, essa troca de ideias. Obrigada e até a próxima!